Muito bem, já estamos de volta. O assunto de hoje talvez seja familiar para você, mas não para o uso medicinal. Talvez você esteja pensando aí no carvão do final de semana, não é? É isso? Calma, não é não. Carvão ativado, já ouviu falar? Se você está pensando naquele carvão de fazer churrasco, calma aí, não é nada disso. O carvão ativado é uma forma de carbono puro, de grande porosidade. Ele é usado para o tratamento de diversas doenças e principalmente na remoção de impurezas do organismo. Se isso soa familiar para você que faz detox por aí, então vem comigo, porque hoje a gente vai aprender sobre esse carvão para nos ajudar, e a gente convidou aqui o médico do estilo de vida, Dr. Benício Pereira, que vai trazer as orientações quanto ao uso desse elemento terapêutico. Dr. Benício, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Prazer te ter aqui. Prazer é sempre nosso. Prazer receber um pouquinho da clínica Spa Vida Natural, que tanto ajuda as pessoas e faz uso do carvão vegetal ativado. Com certeza. E um grande benefício que pode trazer à disposição de todos, barato, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. É interessante que o carvão, mesmo sendo de fácil manejo, barato, acessível, a gente encontra relativamente fácil nas farmácias, muita gente acaba não usando. Qual é a diferença básica, doutor, do carvão vegetal ativado para o carvão da churrasqueira? Pois é, muita gente pensa que é a mesma coisa. O princípio é o mesmo, mas a formação, a síntese do carvão que a gente utiliza medicinalmente, ele vai para condições extremas, pouco oxigênio e altíssimas temperaturas, fazendo com que ele ganhe aquela porosidade que você chegou a comentar, não é? Então, a forma de preparo tem um cuidado maior para que ele seja eficaz no tratamento. Exatamente, né? Ele ganha muitos poros e aí que está o pulo do gato, não é? A grande serventia dele são esses poros presentes. Olha, em uma quantidade determinada de carvão, nós podemos ter a capacidade absortiva de um campo de futebol. Uau! É isso que nós utilizamos no hospital, uma pessoa envenenada, por exemplo. Então, o carvão ativado, ele ainda é usado nos protocolos de atendimento de emergência? Para intoxicação, envenenamento? Justamente, chega dependendo do tipo de tóxico que a pessoa se envenenou, o carvão ele vai ser muito bem-vindo e vai ser extremamente eficaz. Legal, vamos falar um pouquinho agora sobre onde é que a gente encontra esse carvão, porque talvez você nunca tenha ouvido falar, está conhecendo aqui agora no Vida e Saúde e está aí se perguntando, moro num sítio, moro numa cidadezinha pequenininha, onde é que a gente costuma comprar carvão vegetal? Dá para comprar pela internet, por exemplo? Com certeza, né? Hoje esses meios trouxeram muita facilidade para a gente, então a gente consegue comprar em praticamente qualquer farmácia o carvão vegetal ativado. A gente consegue também, no nosso caso lá que somos clínica, que usamos quantidades muito grandes de carvão, nós compramos diretamente de um determinado distribuidor, não é? Mas nas farmácias isso é possível comprar, eles vêm na forma de comprimido ou na forma de cápsula e lá na clínica nós utilizamos na forma de pó, devido ao a quantidade que a gente utiliza. E a gente tem visto que também a cosmética, a indústria cosmética tem popularizado aí o uso do carvão para beleza também. Você já usou aí uma máscara que leva carvão, pasta de dente com carvão ativado? Isso. Só não pode exagerar na pasta de dente, e aí? Viu? Então, eu quero saber. A gente vai trazer aqui algumas contraindicações, mas eu quero saber se, para o consumo, o carvão ativado, então, ele tem uso interno e uso tópico, é isso? Exatamente. Fala pra gente um pouquinho se existe efeito colateral do uso benéfico do carvão. Olha, é muito difícil ter um efeito colateral. O máximo, talvez, fosse uma constipação, não é? Uma prisão de ventre. Talvez esse fosse o principal problema. Mas que não dá em todo mundo. Mas que não dá em todo mundo e necessita ser de grandes quantidades. Não é com 2, 3 cápsulas ao dia que a pessoa tomou por uma determinada necessidade que vai trazer
essa contraindicação não, esse efeito adverso. Não Vamos mostrar agora, então, contraindicações. Quem é que deveria tomar cuidado para usar o carvão ativado? Vamos ver, porque pelo que o Dr. Benício está falando, parece que o carvão é uma substância que a gente pode ter na farmácia particular, casa. farmácia da família. Esse remédio, sim, precisamos ter sempre, vai ser muito eficaz. Olha aí, doutor, a gente tem aí gestantes, crianças, pessoas com obstrução intestinal, com problemas gastrointestinais e quem fez cirurgia de intestino. Todas essas pessoas deveriam ficar sem carvão? Isso. O grande cuidado aí, vamos primeiro para os dois primeiros ali. Gestante gestantes e crianças. A gestante, naturalmente, ela tem mais facilidade de se constipar, de ficar com prisão de ventre. Sim. Então, se ela tem mais essa facilidade, logicamente que a gente vai preferir que ela evite o carvão, mas se tiver necessidade, for indicado por um profissional, ela poderá fazer uso tranquilamente. Tá. As crianças, a mesma coisa, não é? Eu costumo indicar para as crianças. Lógico, quando as crianças estão com constipação, a gente não vai indicar. Certo. Ok? Aliás, a constipação que o carvão pode provocar é uma constipação que vai depender muito da dose utilizada. Se não for uma dose muito alta, dificilmente vai dar constipação. Ele poderia provocar náuseas também e até vômito. Tá. Vamos falar um pouquinho, eu quero trazer aqui daqui a pouco para vocês os benefícios assim setorizados. A gente vai falar da saúde, da beleza e da questão da alimentação em que o carvão vai trazer benefícios. Mas eu queria saber das indicações, doutor, do carvão, porque a gente falou do carvão, a gente falou dos cuidados, mas quando é que é indicado o uso do carvão, além desse envenenamento aí no hospital? Olha, normalmente quando uma pessoa está com um quadro forte de diarreia, seja alimentar, seja uma intoxicação. Porque às vezes a gente nem sabe por que tá, né? Exatamente. Então, valeria muito a pena o uso do carvão. Ele não vai provocar que de diarreia a pessoa passe imediatamente a fezes bem secas, mas vai ajudar no controle dessa diarreia. Porque a diarreia significa que alguma coisa aqui não está equilibrada. Está com uma desbiose intestinal. Tá. Exatamente. Quer ver uma outra coisa? Às vezes a pessoa está fazendo uma desintoxicação de uma determinada medicação. Vai lá para a clínica, fez o tratamento e agora vai desintoxicar de medicação. A gente também costuma dar o carvão para ser utilizado nesse sentido. Legal. Outras coisas, a pessoa tem alguma inflamação de pele, ou às vezes até aquela dor violenta intestinal, a gente aplica cataplasmas de carvão. Olha só. Isso. Então é uma compressa com carvão. Exatamente. Esse conhecimento vem já de muito tempo, né? Desde os 1800 já se utilizava isso na medicina naquela época e hoje a gente vê comprovação científica do uso dessa técnica. Bom, a gente vai agora trazer para você quais são os benefícios do carvão ativado por partes aqui. A gente vai tirar as cápsulas, doutor. Olha que chique. Esse nosso tubão aqui de carvão ativado não está aqui à toa, ele tem aqui... A gente está trazendo aqui encapsulados, mas nós vamos tratar aqui carvão para a saúde. E já nessa, doutor, pode chegar mais perto aqui. Eu quero saber se a gente deve usar o carvão de maneira contínua. Não. Porque se a gente está falando dos benefícios para a saúde, uma pessoa que está interessado em cuidar e ficar sempre mais... fazer um programa detox, né? E ele absorve toxinas, então talvez tem gente pensando, cara, vou comprar carvão e vou usar todo dia. Pois é. Isso, na verdade, a gente tem que tomar cuidado. Tem que lembrar que o carvão aqui está sendo utilizado como uma medicação. E se é medicação, tem começo, meio e fim do uso. Tá certo? O que acontece se eu tomo todo dia? Eu vou ficar constipada, aí com sim, certeza. vou ter grande chance, por causa da concentração, de ter constipação. Outra coisa, eu também poderei deixar de absorver determinados nutrientes. Se eu coloco o carvão num suco, estou fazendo um suco detox, ponho o carvão lá, eu vou tomar, na verdade, só água, porque o carvão vai trazer para si, a gente utiliza na medicina a palavra absorver, não é que seria... Os poros do carvão, eles atraem
Outras moléculas. Outras moléculas, exatamente. Então, pode ser que se a gente colocar o carvão no suco, vai afindar tomando água unicamente. Muito legal compreender isso, doutor. Muito legal entender o mecanismo, então, de atuação do carvão. Ele vai, é como se ele fosse todo porosinho assim, ele atrai as moléculas ali, então pode ir embora coisa boa e coisa ruim. Exatamente. Outra coisa, se a pessoa estiver tomando, se você está tomando alguma medicação, o carvão ele deve ser tomado longe da hora que você tomou a medicação. Ótimo. Tá certo? Normalmente eu indico o carvão ali pelas 3, 4 da tarde, longe de refeição e longe de medicação. Tá. Vamos voltar aqui, doutor. Então, Pois não. talvez o carvão seja conhecido, sua maior, né, seu maior benefício seja a absorção de toxinas, que você usou até uma palavra diferente aí. O adsorver. Adsorver, ele não absorve, ele atrai. Ele agrega. Ele não chupa, ele só atrai. Ele agrega ali. Isso. Olha, mas também ele pode tratar doenças como colite e aerofagias. O que a gente precisa entender dentro da colite? Colite é uma enfermidade inflamatória intestinal. Então, se ele tem a capacidade de atrair toxinas, Teru, ele vai, logicamente, trazer para si toxinas inflamatórias que estão ali presentes na doença, não é? E a aerofagia, o que é? Às vezes a gente, quando fala muito, engole muito ar. E isso pode provocar gases. Aliás, a gente vai ter, eu também vou falar um pouquinho sobre os gases, mas aproveito e já falo das duas coisas juntas, né? Tanto essa aerofagia, que é o engolir ar, quando a gente fala demais, com distensão abdominal. Começa a ficar com distensão abdominal, exatamente, né? Primeiro gástrico e depois a formação de gases vai ser lá no intestino. A aerofagia vai me provocar os arrotos, enquanto que os gases vão me provocar as flatulências. Os puns, gente. Né? Vamos falar aqui o português claro é o pum. Isso. Ele controla a gordura no sangue. Esse aqui é interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Pois é interessante. Isso se tem estudo, ok? Porque ele, como tem essa capacidade de absorver ou de adsorver toxinas, a gordura em excesso que nós utilizamos, elas também funcionam como algo inflamatório. E parte dessas toxinas são agregadas ao carvão quando a pessoa tem esse tipo de alimentação e ajuda a que o corpo não absorva toda aquela gordura que foi ingerida. Interessante, mas eu acho que nesse caso aqui, doutor, vale muito a pena discutir com o médico se vale a pena, porque se tem uma outra comorbidade de intestino mesmo, né, já tem uma prisão de ventre, aí tem que ver se vale a pena, né? Exatamente. Você não vai arranjar um outro problema tentando consertar um. Vamos falar do uso do carvão na questão dos cosméticos, da beleza, porque ele faz isso também elimina as impurezas da pele. Olha, justamente pelos mesmos princípios de adsorção de toxinas, é que ele vai fazer uso, que ele pode ser utilizado para a limpeza de pele, não é? Então dá para misturar com uma argila, por exemplo? Dá para misturar. Lá na clínica a gente faz tanto dele sozinho, quanto quando é adicionado com argila. E outra coisa, pessoas que estão com ferimento mesmo de pele, incrível. A gente faz esse cataplasma de carvão porque ele, entre aspas, é esterilizante, uma vez que ele vai sugar aquelas bactérias, os micro-organismos que estejam ali naquela ferida, não é? Agora, lembrando, gente, que toda terapia, especialmente as naturais, a gente não consegue o efeito como se fosse um comprimido. Você toma e já resolveu. É preciso fazer uma frequência ali de tratamento, um programa, né, doutor? Exatamente. Sobretudo esses de estética. Aqueles que são os desintoxicantes que nós falamos há pouco, mais imediato. São mais imediatos. Mas os estéticos precisam de mais tempo, com certeza. Para quem tem pele oleosa, olha aqui, gente, diminui a oleosidade da pele. Exatamente, justamente pelos mesmos princípios, não é? Então, fazer uma máscara pelo menos 2 vezes na semana, uma que fosse, já seria de grande valor para ficar mais bonito, viu? Legal, vou começar a fazer, tem carvão lá em casa. Olha, vocês estão percebendo que eu faço uso todos os dias, né? Tá ótimo, olha que pele, gente. Mas você não conta que não é só o carvão, né? Não Alimentação, é só carvão, atividade física, aquele ar puro, maravilhoso de árvores ali ao redor. Grande quantidade de água e assim por diante, né? Isso mesmo. E a genética ajuda também, né, doutor? Alguma coisinha. Olha, seguindo essa linha aqui de
eliminar a impureza, oleosidade diminuir, ajuda no combate a caspas. Isso, e aí parece até que fica uma repetição, mas são exatamente aquelas Mas é óbvio, doutor, mas tem gente... Eu acabei de ouvir, essa é nova para mim, eu não conhecia. Justamente, então, quando a gente aplica no couro cabeludo, a gente diminui a quantidade de caspa, né? É um tratamento, porque ele vai diminuir aquela oleosidade e diminui essa descamação. Deixa a pele e o couro cabeludo muito mais com uma tensão melhor, né? Um tônus melhor. Legal. Agora vamos falar dos benefícios do carvão para alimentação. Aí sim, gases. Ajuda a eliminar gases, doutor? Olha, isso é incrível, né? Pessoa que tem muita flatulência, se você tem esse problema, não é, de produzir muito pum, e às vezes isso é pela combinação do que se come, mas aí fica a dica, tomar um carvão vegetal naquele momento de abdômen muito distendido ajuda a tratar essa questão. E eu imagino que então ajuda a reduzir os inchaços, porque essa desbiose, essa formação de gases dá uma inchada. Aquela tremenda inflada, não é? Isso mesmo. E, ao mesmo tempo, quando a gente aplica, que a gente comentou lá atrás, como forma de compressa de carvão no machucado, que bati e está inchado, isso ajuda tremendamente. Ainda quero que o senhor fale sobre esse processo de desintoxicação alimentar e o carvão agindo aqui como aliado nesse programa. Pois é, às vezes, Teru, a gente pode fazer algumas combinações ou ingestão de alimentos que não são os melhores. E esses alimentos vão provocar uma intoxicação. O carvão vai ser excelente. Então, é o quadro, por exemplo, de uma diarreia. Né? Uma intoxicação alimentar provocou diarreia, o carvão vai ter seu uso e será muito bem-vindo esse uso. Que legal a gente conhecer os benefícios do carvão. Eu quero saber, você aí de casa já usa carvão vegetal? Já tem aí no seu armário? Eu quero entender, doutor, eu não tenho nenhum frasco aqui agora, mas vocês lidam lá na clínica o tempo inteiro. A durabilidade desse carvão tem prazo de validade? Olha, normalmente a gente vai no prazo de validade que está no fabricante. Tá certo? Mas pela experiência, a gente sabe que o prazo de validade de um carvão é muito extenso. Né? Eu ia falar bobeira aqui, eu não sei se eles medem, inclusive fazem medição, né, de tempo, de determinado objeto, usando carvão, não é isso? Isso. Existe um método químico aí. Isso. Aí daí é um outro tipo de carvão. Outra coisa. Isso, é um carvão, o carbono 12 a gente chama, carbono 14, eles são utilizados para fazer datações, né, de fósseis. Eu quero perguntar uma coisa aqui que a gente nem combinou, mas às vezes quando você assiste a gente falando sobre uma terapia natural, a gente fala de escaldapés, a gente fala você falou de emplasto, hidroterapias, você aí de casa pensa, aquela trabalheira, aí você está pensando com carvão vegetal, que tem aquela cor super escura. E eu percebo que vocês na clínica não fazem muitas vezes a aplicação direta sobre a pele. Tem uma maneira de fazer isso. Eu quero pegar ali um papel toalha para mostrar aqui para a galera que dá para fazer direto. Eu quero saber se a eficácia é a mesma, doutor. Isso, a gente faz normalmente com uma gaze. Vou pegar aqui. A gente pega uma gaze que tem uma trama mais aberta. Mais fininha. Mais fininha, exatamente. A gente aplica o cataplasma sobre a gaze e essa gaze a gente aplica sobre... Vamos fazer um faz de conta aqui. Faz de conta que aqui fosse a gaze, isso. Então, peguei até um tecido mais furadinho aqui. Tem que ser um tecido estéreo, né? Estéreo, que não tenha sido usado. Limpo, sim. Exatamente. E aí você prepara aqui, põe esse emplasto aqui em cima. Mais ou menos a grossura de um dedo. Então, eu preciso de uma espessura ali de 1,5 centímetro. Isso, exatamente. E outra coisa, como é que a gente prepara, já que você está me perguntando? Tem que ser importante, né, para você saber como preparar. Se você tiver acesso ao carvão em pó, não é em quantidades maiores. A gente normalmente utiliza uma medida de carvão para a mesma medida de água. Então, significa, se eu vou utilizar uma colher... de um é uma colher do outro. E ele dá um trabalhinho para mexer, não é aquele preparo instantâneo, não. Então, você tem que ter paciência, porque ele
Ele é difícil de se misturar, né? Ele tem que virar uma gelatinazinha. Então, se você vai notando, se não deu 1 para 1, você vai colocando devagarinho um pouquinho mais de carvão até alcançar aquela consistência de pomada, de creme. Tá. Ok? Eu vou usar um exemplo prático aqui. Eu sei que a Tami já está me dizendo aqui que o nosso tempo acabou, doutor, mas uma picada de abelha para uma pessoa que não é alérgica, mas ficou com aquela picada que incomoda, que dói, que está com aquele veneninho ali. Então, eu posso fazer esse preparo. Excelente. Colocar aqui em cima. Então, o carvão vai ficar por cima aqui, gente. Ele não fica em contato direto com a pele. Ou seja, ele vai penetrar através desse tecido, dessa gaze, e ele vai trazer os benefícios de puxar um pouquinho desse veneno, com certeza. Quanto tempo eu preciso deixar aqui, doutor? De meia hora a 45 minutos ou até 1 hora, tá certo? Mas meia hora minimamente. E aí, gente, acabou, olha aqui, você pode fazer isso assistindo um Vida e Saúde, assistindo um programa de natureza, uma coisa calma, porque isso ajuda a melhorar. Acabou, olha aqui, ó, você vai fazer isso aqui e vai lavar. É muito mais simples. E eu quero saber, tem gente querendo saber se esse carvão, essa pasta que está aqui, eu posso reutilizar. Essa é uma boa pergunta. Olha só, porque ele já aspirou, entre aspas, digamos que ele está contaminado. Exato, não é que ele vai contaminar, mas ele agora perdeu já não perdeu a propriedade, talvez. Porque já se encheu, não é, das toxinas que estavam ali. Já ficou suficiente. Conversar com o Dr. Benício é sempre muito bom, porque ele tem esse jeito leve, ele é muito inteligente, mas é didático. Então, olha, eu espero que você aproveite essa nossa conversa. Se não aproveitou aqui agora, eu vou indicar para você acessar esse conteúdo daqui a pouquinho. Lá vai estar disponível para você no nosso canal no YouTube. Mas, enquanto isso, a Clínica Spa Vida Natural, onde o Dr. Benício realiza ali o seu trabalho diário, mantém um site, também um perfil no Instagram muito legal, com dicas práticas para você. O site é vidanatural.org.br e o perfil no Instagram é @clínica e spa Vida Natural. Obrigada mais uma vez, doutor. Sempre um prazer estar aqui com você, Teru, e com esse público maravilhoso. A gente se encontra numa próxima aqui. E agora a gente pausa rapidinho para você fazer um treino maravilhoso com Tânia Santos. Ela vai trazer alongamento para todos nós. E a receita de hoje é esse quibe cru maravilhoso, saudável e prático. A gente volta já.